Pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre a democracia, a forma escolhida de governo que o nosso grupo escolheu para defender. Por que a democracia é a melhor forma de Estado que a gente pode ter? Então eu vou fazer uma breve introdução para vocês sobre a democracia e depois eu vou deixar para os meus colegas complementarem essa nossa defesa. O que é a democracia, então? De onde vem essa palavra? Qual que é a sua origem? Democracia vem do grego, demo e kratos, governo do povo. Então ele é um governo exercido pelo povo, onde o povo vota. E aí eu vou explicar para vocês agora um pouco sobre quais as diferentes formas de democracia que a gente já teve na nossa sociedade, qual que é a mais comum hoje. Então a gente tem basicamente dois tipos: a democracia direta e a democracia representativa ou indireta. A democracia direta, por assim dizer, é que ficou conhecida por existir na Grécia, em Atenas, onde os próprios cidadãos reconhecidos, pelo Estado grego, pela polis, iam e debatiam os principais projetos e já sugeriam e faziam as votações ali mesmo. Vale ressaltar que naquela época, para ser considerado cidadão, tinha que obedecer a alguns critérios específicos, assim como hoje também. Por exemplo, na nossa democracia brasileira, que é a democracia indireta e representativa, eu já vou explicar um pouquinho melhor dela. Para você votar, você tem que cumprir alguns requisitos, como, por exemplo, ter pelo menos 16 anos, ter nascido no Brasil. Então, são alguns critérios que devem ser obedecidos para que você possa ter participação no sistema político brasileiro, ter o direito ao voto. Então vamos lá explicar um pouquinho sobre o que é a democracia representativa. A democracia representativa, ou indireta, é aquela que você, através do seu voto, vai votar naquele candidato que você acha que melhor pode te representar nas instâncias de poder. Ou seja, eu voto num vereador, num deputado, num governador, senador, presidente, para ver, eu voto naquele que eu acho que vai me representar mais. Então, se eu tenho uma posição mais conservadora ou mais progressista, aí tá o benefício da democracia. Eu posso, através do meu voto, demonstrar quem eu acho que deve assumir este cargo para me representar os meus interesses nestas instâncias. Então, a gente vê o papel da população nessas escolhas. E aí que tá uma questão que eu quero falar para vocês. O mais importante é isso, a participação popular no sistema democrático. Porque não basta a gente ter a consciência do nosso voto, a importância dele, isso é extremamente importante e decisivo, que a gente saiba o papel do voto, em quem a gente está votando, por que a gente está fazendo essa escolha, por que a gente vota no candidato A e não no B, isso é extremamente importante. Mas o papel do cidadão, ele não acaba no voto na eleição. É importantíssimo que o cidadão acompanhe o trabalho daquele que por ele foi escolhido. Mas, por exemplo, você pode estar falando assim, mas Carlos, quem eu votei não foi eleito. Então, o que você faz? Você acompanha o trabalho dos outros deputados, dos vereadores e cobra se você acha que eles não estão agindo de acordo com o que você entende que seja o melhor para o país, para o estado, para a sociedade. Então, aí está a importância da participação popular, em cobrar também depois. Vale ressaltar isso. O papel da população não acaba no voto, não acaba lá no dia da eleição do primeiro, segundo turno. Ele é um trabalho que dura 4 anos. 4 anos não, 4 anos é o tempo de mandato. O papel do cidadão ele é eterno. Até que você morra, você é um cidadão brasileiro e tem suas responsabilidades ali perante a lei, perante o nosso sistema democrático. Então era essa mensagem que eu queria deixar um pouco nesse início. O papel a importância do voto do cidadão e acompanhar os mandatos. Então você ter a ciência, meu deputado tá fazendo isso, o vereador tá fazendo isso, mas você na campanha prometeu isso e agora tá fazendo assado. Não dá para fazer o contrário, pessoal? Então, a importância de a gente cobrar. Eu me despeço por aqui, me deixo por aqui, que meus colegas vão continuar na nossa defesa de por que a democracia é a melhor forma de Estado que a gente pode ter. Vou começar explicando a democracia ideal, falando sobre o que é a liberdade para os democratas antigos ou para o Rousseau, por exemplo. Bom, para eles, a liberdade seria poder participar da política. E para que todo mundo pudesse participar da política, seria necessário essa igualdade política. Então, por exemplo, quais são os benefícios que essa igualdade política, que é o pilar da democracia, pode trazer para o sistema político? Bom, o primeiro seria a liberdade de expressão. Por exemplo, assim, na democracia representativa, que é a mais comum atualmente,
eu poderia, se eu tenho uma visão conservadora, uma visão liberal, eu posso escolher um candidato que tenha uma ideologia parecida com a minha, para que ele possa representar as minhas ideias, as minhas vontades, o que eu acho que seria bom para a sociedade na esfera pública. Então, nenhuma ideia se torna nula, ninguém pode ser censurado, nenhuma ideia pode ser censurada, diferente de uma ditadura, por exemplo. Além da liberdade, outra coisa muito boa é a possibilidade de ascensão política. Por exemplo, na minha família ninguém é político, ninguém se interessa muito por política. Então, se eu quisesse me candidatar, se eu quisesse um posto político, eu poderia me candidatar, eu poderia ser eleita e poderia participar da vida pública. Uma coisa boa também dessa parte de poder escolher é que o meu voto vale a mesma coisa que de um homem, que vale a mesma coisa que de um negro, que vale a mesma coisa de toda a população, de todos os cidadãos. Outra coisa que é muito boa também, já que todo mundo tem a capacidade de estar na vida pública, tem uma maior responsabilidade dos governantes, porque diferentemente da monarquia, por exemplo, em que se um rei morresse, acabava a era uma confusão, hoje em dia não. Se, por exemplo, o Bolsonaro, que é o presidente atual, ele morresse, iria pro vice e depois em outras eleições outra pessoa ia ser eleita, então não ia ter esse impacto absurdo igual teria na monarquia. Então as pessoas sabem que se o político não está sendo bom, não está atendendo o que a sociedade quer, ele pode ser impeachmentado, como foi o caso da Dilma, por exemplo, ou ele pode não ser reeleito na próxima eleição. Então cria essa responsabilidade maior que os políticos têm. Então acaba tendo essa responsabilidade. A democracia ela cria essa proteção, digamos assim, para a opinião pública. Bom, essas são algumas das vantagens, essa igualdade, diferente, por exemplo, do liberalismo, que eles têm essa ideia da liberdade. Claro, eles têm uma ideia de igualdade, mas eles ainda têm desigualdade, enfim, eles focam mais no indivíduo do que na sociedade, que pode causar muitas crises, como a crise de 29, por exemplo, e a democracia ela já é mais focada na sociedade, na convivência, assim, na igualdade, enfim, na sociedade igual, totalmente igual na política. A democracia é a melhor forma de governo na atualidade porque ela garante à população o acesso à política, não só por meio do voto, sendo ela uma democracia representativa, mas também por meio de sindicatos, debates, partidos políticos. A importância disso é que quanto mais pessoas influenciando no exercício do poder em menor espaço de distribuição, evita a tirania do indivíduo, que é quando uma pessoa que tem poder, baseando-se nas suas necessidades, nos seus interesses próprios, toma decisões e impõe isso para o resto da sociedade em forma de lei. Então, tendo o povo participando do processo decisório, se garante as necessidades coletivas, o bem comum, e é nisso que a democracia vai se diferenciar do liberalismo. Começando a pensar no bem comum, a democracia contemporânea se liga à ideia de direitos, não mais só os direitos políticos e os direitos naturais, como liberdade, propriedade, sufrágio, mas também os direitos sociais. Então as pessoas começam a se importar com o acesso à educação, saneamento básico, preservação da natureza e tudo que garante um mínimo de dignidade à vida. Então, a democracia pode ser considerada o espaço onde se vive dentro dos ideais fundamentais. E se não se vive dentro deles, a democracia dá espaço para poder lutar por eles. Rousseau, em seu Contrato Social, estabelece o povo como origem legítima do poder. Este teria que eleger um soberano que melhor o representasse, que teria que administrar os bens. Uma forma de democracia. Aristóteles, na Grécia Antiga, há muito tempo, escreveu em sua obra A Política que a única forma de acabar com a desigualdade entre pobres e ricos era com o povo escolhendo seu representante, o seu soberano. Rui Barbosa, certa vez, disse que a pior democracia é preferível à melhor das ditaduras. A democracia foi e continua sendo a melhor forma de governo que temos até hoje. Então, gente, já que a nossa colega Júlia falou um pouquinho sobre a democracia ideal, eu vou estar falando para vocês e concluindo o trabalho sobre a democracia real e como ela realmente funciona no nosso país. Hoje, a gente consegue enxergar que a democracia é o melhor
sistema de governo a ser adotado em qualquer país pelo simples fato de ser representativa pelo povo e para o povo. No Brasil, hoje a gente vem enfrentando uma grande crise política que acaba dificultando essa plena condução do nosso sistema democrático. Também a gente tem que destacar que alguns políticos não entendem a cadeira que eles exercem e isso também contribui com a falha do sistema democrático. A Noruega, a gente pode citar, pois é um país que adota esse sistema e que tem o maior IDH do mundo, que tem as maiores oportunidades de emprego do mundo, e aí a gente consegue ver que com qualidade o sistema democrático consegue sim se erguer. Eu queria concluir falando que mesmo com o Brasil enfrentando dificuldades, o sistema democrático ainda se sobressai, pois por muito tempo as pessoas tiveram suas liberdades civis ocultadas e hoje com o sistema democrático todo mundo consegue ser ouvido pelo voto, por projetos de lei, por políticas públicas. Então, por isso que eu e meus colegas defendemos a democracia como a melhor forma de governo. Obrigada.